Ideologia e corrupção da lei. Voegelin contra Kelsen e contra o positivismo. Parte 3. Este é um episódio especial do Oliver Talk para os estudantes de direito. O que o filósofo Eric Voegelin pensava a respeito dos conceitos de direito natural e direito positivo, bem como do positivismo como um todo e sua influência na ciência política, além das contendas com o jurista e antigo mestre de Voegelin, Hans Kelsen. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é, em terceira e última parte, darmos continuidade à exposição introdutória a alguns conceitos de Eric Voegelin, de maneira a abrir caminho para os que agora iniciam os estudos em seu pensamento. O recorte de hoje, caro ouvinte, será mais restrito, tratando da visão de Voegelin sobre a ideologia positivista, sua influência na ciência política e, também, como Voegelin debateu com o importante adepto do positivismo jurídico, seu professor Hans Kelsen. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Apenas duas coisas rápidas para não entediar vocês que estão ansiosos pelo conteúdo dessa terceira parte desse Oliver Talk sobre Eric Voegelin. Quero agradecer mais uma vez aos ouvintes ilustres aqui, muito rapidamente. Os episódios anteriores foram apreciados por grandes nomes aí, como a doutora e juíza Ludmila Lins Grilo, bem como o primo do nosso PGR, Vladimir Aras. Ambos aí compartilharam o podcast, gostaram. É sempre um prazer, sempre uma honra. Estamos aqui para ajudar e contribuir. Não deixem também de conferir a loja do nosso parceiro, amigo, produtor das brilhantes artes do Oliver Talk, Mr. Romanini. Sigam no Twitter, visitem sua loja Wake Up Imperium, várias camisas e canecas com temas de interesse da direita Vaporwave. Então vamos ao que interessa. Meu amigo ouvinte, o podcast de hoje, talvez dos 3 da série, ele será aquele que vai trabalhar com conceitos mais duros ainda, mais específicos. Mas eu vou fazer todo o esforço possível para expô-los com clareza. É importante, digo, que vocês ouçam os 2 podcasts anteriores. Vai haver algumas remissões a elementos dos podcasts anteriores, mas é claro que se você está chegando pela primeira vez no Oliver Talk a partir desse episódio, nada impede que você o ouça e depois retome a partir dos 2 anteriores. Então é o seguinte, existe uma coisa que a gente precisa compreender, e eu vou tentar expor com brevidade aqui, que é a questão do positivismo. Provavelmente todo mundo que é de alguma área da ciência humana e está ouvindo isso aqui, mas é óbvio que a gente jamais vai pressupor que todos são, deve ter muito engenheiro, muito físico, sei lá, né? Muita gente de outras áreas do conhecimento que nos ouve. Então, exceto as pessoas de ciências humanas, talvez os demais achem um pouco estranho se falar de positivismo. Então, primeiro, a coisa mais óbvia e evidente de todas. Quando a gente fala de positivismo, nós não estamos falando de nenhum tipo de positividade, pensamento positivo, nada disso, só para deixar claro. O positivismo ele foi uma doutrina muito importante nas ciências humanas, muito influente. Ele é uma criação de um engenheiro, de um físico, né, que é ao francês Auguste Comte, fundador, criador da sociologia, e a sua doutrina, né, a sua ideologia foi chamada de positivismo e foi extremamente influente aí. Todos os grandes pensadores da sociologia posteriores a Comte foram influenciados de alguma maneira pelo positivismo, seja por adesão, seja por crítica, por distanciamento. Mesmo quando você se distancia, você também está sendo influenciado pelo sujeito ou pela sua ideologia. Então, Max Weber, Karl Marx, todos esses pensadores aí, Emile Durkheim, todos eles da sociologia posterior a Comte, foram influenciados de alguma maneira pelo Comte e pela ideia do positivismo. O positivismo também é bastante influente no Brasil, na história do Brasil, na Constituição do Brasil. Então, o Brasil República é fundado a partir de ideais positivistas.
Alguns militares e a história do militarismo brasileiro tem alguma influência do positivismo. E o que seria então esse positivismo? Bem, o Comte, ele tinha uma visão de exaltação da ciência. Então isso, num primeiro sentido, essa palavra positivo, positiva, essa positividade, ela significa aquilo que é científico, particularmente científico no sentido de ciências duras, né? Então a física, a matemática são ciências positivas, são ciências que chegaram no auge, no seu topo, livraram-se de qualquer herança teológica ou metafísica e usam de explicações puramente naturais, sem fazer referência a qualquer elemento transcendente, transcendental, metafísico, teológico, mitológico, etc, etc. Então, aquilo que é positivo é aquilo que contém apenas elementos científicos. E o Comte, ele funda a sociologia com o propósito dela se tornar uma ciência positiva, né? Ou seja, um estudo científico acerca da sociedade e do homem que seja tão preciso, seguro, livre de qualquer tipo de amarra metafísica e teológica, quanto, por exemplo, a física, a matemática, etc, etc. Então o positivismo, num primeiro sentido, né, vem daí. Depois, no desenrolar social e sociológico, ele vai ganhar outras nuances, ele vai significar que vem daí, né? Nuances que vem daí, mas ele vai significar um desejo de progresso, a crença de que se a sociedade se basear puramente em princípios científicos, virá o progresso, virá a ordem, né? Daí o lema Ordem e Progresso da bandeira do Brasil, que, como eu disse, o positivismo é importante para nós brasileiros, o que não quer dizer que ele seja correto, aliás, muito pelo contrário. Os ouvintes de ciências humanas, né, você que é de ciência humana e sabe um pouco ou muito sobre positivismo, sabe também que o positivismo hoje é uma das coisas mais criticadas e mais assim surradas das ciências humanas. Todo mundo critica o positivismo, todo mundo bate no positivismo, mas ele foi influente, isso é inegável, né? Não dá para tocar nesse assunto. Não dá para negar esse fato. E aí, nós temos alguns elementos. O Hans Kelsen, como a gente vai ver com mais cuidado, foi um importante jurista, né, austríaco, e ele foi um positivista. A gente vai ver isso com mais detalhe. E o Voegelin, ele foi um crítico ferrenho e notório do positivismo, né? Ele considerava que o positivismo era uma desgraça, era uma lástima, uma coisa terrível. E todo problema com a ciência política, que é um ramo da sociologia, até então, até a sua época, era a grande influência do positivismo. A influência do positivismo sobre a ciência política é um problemaço, é uma lástima, uma coisa muito ruim que atrapalha, que atravanca os estudos sérios e pertinentes, e bons e verdadeiros de ciência política e de uma compreensão da sociedade. Portanto, Voegelin vai entrar na fileira daqueles que bateram com toda a força no positivismo. Como eu havia mencionado nos podcasts anteriores, o Voegelin foi muito influenciado pelos pensadores da sua época, influenciado no sentido de ser um leitor da obra. Kelsen foi professor de Voegelin. Voegelin se formou em Direito. O Kelsen, ele é nascido em 1881 e morto em 1973. Né? Então ele é um pouco é contemporâneo de Voegelin, mas um pouco mais velho, cerca de 20 anos mais velho. E aqui eu quero registrar, eu fiz uma palestra sobre esse assunto na Universidade Católica de Santos para alunos de Direito. E eu fiquei ali com algum receio, como eu não sou do direito, eu não sei até que ponto Kelsen é uma vaca sagrada do direito, né? Eu não tenho assim tanta intimidade para saber se os estudantes de direito e os professores de direito são grandes fãs de Kelsen, adoram Kelsen, ou se também são críticos dele, né? Na palestra que eu fiz, eu até incluí aquele vídeo de um debate do Benê Barbosa, grande Benê, que ele teve com um professor, salvo engano, foi no Nordeste esse debate.
O assunto era armamento, etc. E aí o professor que estava debatendo com o Benê falou: ai, que saudade do Kelsen, né? Ou seja, era um grande entusiasta do Hans Kelsen. Eu não sei até onde isso é um sentimento majoritário dentro da academia do direito, mas de fato é que Hans Kelsen é importante, é influente, é um nome aí muito mencionado dentro dos estudos do direito. E o Voegelin, portanto, vai ter uma contenda bastante considerável aí com seu antigo professor, né? E a minha análise aqui do Kelsen é uma análise via Voegelin. Quem eu conheço de fato é o Voegelin. Eu li o Teoria Pura do Direito para fazer essa palestra, vou fazer algumas pequenas menções aqui ao longo do podcast, mas não é a minha especialidade, não é o meu domínio. Mas eu tomei o devido cuidado de não ser injusto com o Kelsen, tentar avaliar o seu pensamento tal como ele é exposto e explicitado na sua própria obra, para não dizer aqui que eu estou sendo totalmente influenciado pelo Voegelin ou comprando cegamente a interpretação que o Voegelin faz dos seus escritos, né? Mas a minha abordagem diante do Kelsen é a abordagem de alguém que não é do direito, e a partir do Voegelin, embora eu tenha buscado sempre, na medida do possível, ir à obra do Kelsen para ser justo. O Kelsen, como eu disse, é austríaco, nascido em Praga, né? Na época Praga fazia parte do que a gente hoje chamaria de Áustria, mas hoje é República Tcheca, como vocês bem sabem. O Kelsen foi profundamente influenciado por Kant, ele era propriamente um kantiano. O Voegelin, ele comenta Kant de maneira muito assim, não existem grandes comentários e grandes observações de Voegelin sobre Kant, e evidentemente que o Voegelin não era um kantiano também, né? Ele não comprava aí totalmente as premissas de Kant, mas Kelsen era um kantiano. Kant foi muito influente, muitos autores aí acadêmicos, estudiosos, fazem uma ponte entre o positivismo e Kant, né? Porque Kant é um dos primeiros a dizer que o conhecimento da metafísica é impossível, dito de maneira extremamente resumida, né? Kant vai dizer isso, a cognição humana não é capaz de alcançar os objetos da metafísica, e isso leva alguns a verem em Kant os primórdios, né, os primeiros passos aí do que seria posteriormente o positivismo. E o grande livro de Kelsen, Teoria Pura do Direito, é considerado por muitos como um livro de direito com uma abordagem positivista. A gente vai ver alguns detalhes disso também ao longo da exposição que aqui se faz. Voegelin, primeiramente, rejeitou a concepção positivista do direito. Então, a ideia de que o direito pode estar totalmente purgado de elementos metafísicos, mitológicos, etc., etc., isso é rejeitado por Voegelin. Então, Voegelin rejeita a ideia de um direito positivista. Tá? Então, isso dentro das discussões sobre direito vai ter um conflito entre direito natural e direito positivo. Então, uma coisa totalmente humana ou algo que tem alguns fundamentos que vão além da mera subjetividade humana, dito de maneira bastante resumida. Primeiramente, Voegelin percorre todo o pensamento de Kelsen e vice-versa, né? O Kelsen vai fazer um estudo dos escritos do Voegelin, e no pensamento do Voegelin, como pode ser percebido aí por quem acompanhou os episódios anteriores, existe, né, como um dos fios condutores, a afirmação de uma realidade metafísica, além do imanente, que deve ser sempre considerada e evocada. Então, isso é muito claro para o Voegelin, né? Ao longo de suas obras, basicamente todas, é muito comum o Voegelin fazer referências às mitologias, às cosmogonias. Então tudo isso evoca elementos, evoca ideias, evoca símbolos que são pertinentes para a compreensão da realidade, para a compreensão da ordem. E isso não pode ser tolerado dentro de uma visão positivista de qualquer área do conhecimento. Porque o positivismo, como eu disse, ele vai estar preso a uma visão que rechaça esses elementos metafísicos. Num determinado momento da história, inclusive em que o Voegelin está ali nas universidades da Europa, vai ser moda o que a gente chama de positivismo lógico, que é uma radicalização ainda maior desse positivismo, né? Porque ali o Comte, ele vai ter uma discussão, olha, metafísica, não dá pra gente saber, ou veja bem, mas vamos discutir. O positivismo lógico, que foi uma corrente filosófica
vai dizer que qualquer tipo de discurso metafísico sequer faz sentido, né? Então, os positivistas lógicos vão ser sujeitos que vão puxar essa questão da metafísica para o terreno da linguagem, né? A filosofia da linguagem, no começo do século XX, também é uma coisa que está fervilhando, e esses sujeitos vão dizer, olha, qualquer tipo de afirmação de natureza metafísica, então, por exemplo, a substância é una. Para os positivistas lógicos, quando a gente diz a substância é una, isso seria uma afirmação clássica da metafísica, digamos, né? Isso daí não faz sentido algum. É como se você estivesse falando blá, 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 ou como se você estivesse falando círculos são quadrados. É uma coisa inconcebível, inimaginável e para alguns até mesmo indizível, né? Quando você está dizendo isso, na verdade você não está dizendo nada, né? Porque não tem nenhum elo científico com a realidade, essa afirmação, e portanto ela é impossível. Evidentemente que o pensamento do Wegelin se choca contra isso, vai contra toda uma concepção dessa. Veja, o positivismo lógico não é o único positivismo que existe, e alguns autores também discutem se existe uma relação legítima entre positivismo e positivismo lógico. Na verdade, ele existe, isso dá para ser discutido, dá para ser estudado, mas o positivismo lógico, evidentemente que ele é um herdeiro do positivismo, embora esse elo seja aí relativizado por alguns. Existe um texto muito interessante chamado Dilema da Justiça Natural. Ele consta num desses sites dedicados a assuntos do direito, que é o jus.com.br. Então, se vocês forem ao Google e colocarem lá o Dilema da Justiça Natural, vocês vão encontrar esse texto. É um texto muito interessante, que faz uma abordagem, principalmente quem for entendedor aí do universo do direito, quem, né, for pelo menos aí bacharel em direito, pode ir e quiser uma abordagem dos assuntos trabalhados pelo Wegelin, mais pela linguagem do direito, pode ter um bom caminho aí a partir desse texto, tá? Agora não me recordo aqui o autor do texto, mas é um texto que pode ser útil aos interessados nas relações entre Wegelin e o direito. Então, o que acontece? O positivismo de Comte, ele não deixa de ser um arremedo de religião, né? Como vocês bem sabem, acredito até que eu tenha mencionado isso nos episódios anteriores, existe a igreja positivista. Né? No Brasil existe inclusive um templo da igreja positivista, onde tem lá imagens de Isaac Newton, Charles Darwin, né? Porque é essa coisa de uma exaltação tão grande da ciência, e aí tem catecismo positivista, né? O negócio realmente não chega nem é um arremedo de religião no sentido de que não se liga com nada metafísico, então só pode ser arremedo, não pode ser uma religião propriamente, mas copia formalmente todos os esquemas daquilo que nós, como ocidentais, principalmente, entendemos como religião, né? Então, dos monoteísmos, etc, etc. A ideia de templo, de figuras santas, de um catecismo, etc, etc. E isso nos obriga a dizer que o positivismo, portanto, ele nada mais é do que uma religião política, uma religião secular. E é gnóstico, né? Coloca a ciência aí na barca do gnosticismo, como se ela fosse um conhecimento especialmente revelado e etc, etc, acessível a... Isso é uma visão também muito do senso comum contemporâneo, né? Os cientistas, eles são os novos sacerdotes, o cientista diz está dito, mesmo que a afirmação não seja científica, muitas vezes, né? Então o positivismo, em suma, ele é um arremedo de religião, uma religião política ou secular, é gnóstico e é progressista. Nem tanto progressista no sentido que a gente atribui à palavra, de basicamente esquerdista, mas progressista no sentido de acreditar que, se as sociedades se colocarem na trilha da ciência, elas rumarão inexoravelmente em direção ao progresso. Né? Então o positivismo, ele tem essa crença ingênua progressista. Olha, se todo mundo passar a ter uma mentalidade científica, é inevitável que progrediremos, né? Como é que isso daí se traduz dentro do direito, né? O chamado positivismo jurídico. O positivismo jurídico, penso eu, ele remonta aos próprios sofistas, né? Porque os sofistas não acreditavam na verdade. Então os sofistas acreditavam no quê? Nas normas. A norma é a verdade, só que a norma, ela é um acordo subjetivo entre pessoas. Mas por que eles acreditavam nisso? Porque eles acreditavam que isso era o melhor que a gente podia conseguir. O máximo que a gente pode conseguir é uma norma. A gente nunca... Nomos. Só podemos acessar nomos. Não podemos acessar aletheia, ou seja, verdade, né?
Então, se quiser traçar aí, historicamente a raiz desse positivismo jurídico, é claro que isso daqui é apenas uma reflexão, né? É uma coisa anacrônica dizer que os sofistas eram positivistas jurídicos, mas é possível pensar que quando os sofistas falavam que tudo que existe são as normas, as nomoi, é a primeira forma de positivismo. Então, olha, o que existe é a norma e a gente tem que seguir a norma à risca. Se a norma diz que tal coisa é correta, então tal coisa é correta e ponto final, né? E esse foi um dilema também abordado pelos gregos, como, por exemplo, no livro Antígona de Sófocles, a gente tem uma versão, basicamente, dessa discussão, onde você tem as nomoi, as normas da cidade, as leis da cidade, versus a diké, que seria a justiça divina. Só que para os sofistas não tem diké, não tem justiça divina porque não tem Deus, ou não sabemos se tem Deus ou deuses, ou não podemos saber. Enfim, esqueça isso, diria um sofista, e vamos nos apegar aqui às nomoi, porque é tudo que temos, é tudo que podemos acessar, saber e conhecer, né? Então, eu penso que dá para dizer que o positivismo, a ideia, né, a semente do positivismo jurídico, remonta aos sofistas. Existe, então, portanto, uma redução à lei e do comentário do jurista à lei, ou seja, tudo se reduz ao que a lei diz e ponto final, e ao comentário do jurista, aquele que compreende melhor a lei. Isso é tudo que temos disponível, isso é tudo que temos acesso. Do mesmo jeito que no positivismo, qual é o papel do filósofo? O filósofo é mero comentarista das descrições do real feitas pelo cientista. Então o jurista, ele nada mais é do que um comentarista da lei, à luz do positivismo jurídico, porque isso é tudo que nós temos acesso, e o filósofo, ele pode ser no máximo um comentarista das descrições da realidade feita pelos cientistas, né, numa espécie de positivismo filosófico aí. Então, o positivismo jurídico, que ele acaba fazendo, que ele acaba instalando, é um fetichismo da norma. É um apego quase que irracional àquilo que a norma diz e apenas aquilo que a norma diz, resumindo tudo que foi pontuado até agora. Então, quando eu fiz essa exposição na palestra, tentando colocar as coisas sempre em termos aí compreensíveis às pessoas do universo do direito também, o positivismo jurídico, ele seria uma espécie de fetichismo da norma. Aí eu gostaria de ler aqui, isso a gente não costuma fazer porque costuma ser um pouco entediante, mas eu tenho duas citações aqui do Kelsen para fazer que ilustram um pouco essas ideias dentro dos textos dele, né? Então ele diz o seguinte, primeira citação: a questão de se conceber o que pode ser objeto do conhecimento científico, a questão de se admitir ou de se negar que a razão alcança a realidade ou que esta se revela somente mediante os procedimentos de observação e de experimentação, a própria concepção do que constitui o dado da experiência, assentam-se em postulados filosóficos. Então aí, pausa na citação. Ele está basicamente dizendo o que é a concepção positivista acerca do mundo e das coisas. É essa crença de que a razão pode acessar a realidade, descrevê-la, compreendê-la por meio da observação e experimentação. Isso é basicamente o positivismo. Isso como um todo, é um postulado filosófico, né? Prosseguindo na citação. Dessa forma, uma determinada concepção científica do direito depende previamente de uma filosofia que se professe. Que filosofia é essa? O positivismo. Por isso afirmamos que a teoria pura do direito, o título da grande obra de Kelsen, depende de um sistema de filosofia que a sustenta. Os seus alicerces estão assentados em pressupostos filosóficos que condicionam não somente a sua visão do direito, mas determinam previamente a própria concepção de ciência a que pode ser submetido o conhecimento jurídico. Então o Kelsen está falando basicamente o seguinte: não existe concepção de direito sem uma concepção filosófica prévia que o preceda. E qual é essa concepção filosófica prévia para o Kelsen, e a única possível, porque a gente tem que se apegar à ciência é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento por excelência, é o positivismo, que é justamente a filosofia que professa essa ideia. Uma segunda citação aqui de Kelsen. No fato de, segundo uma teoria jurídica positivista, a validade do direito positivo se apoia numa norma fundamental que não é uma norma posta,
mas uma norma pressuposta e que, portanto, não é uma norma pertencente ao direito positivo, cuja validade objetiva é por ela fundamentada. E também no fato de, segundo uma teoria justnaturalista, uma coisa aqui que o Kelsen está se opondo, a validade do direito positivo se apoiar numa norma que não é uma norma pertencente ao direito positivo, relativamente ao qual ela funciona como critério ou medida de valor. Podemos ver um certo limite imposto ao princípio do positivismo jurídico. Pelo mesmo motivo, podemos considerar a distinção entre uma teoria jurídica positivista e uma teoria justnaturalista como uma distinção simplesmente relativa, não absoluta. A diferença entre essas duas teorias, porém, é suficientemente grande para excluir a concepção que ignora tal diferença e segundo a qual a teoria positivista da norma fundamental, apresentada pela teoria pura do direito, seria uma teoria justnaturalista. Então ele está falando o seguinte, até podem existir justnaturalistas, mas isso é diferente o suficiente a ponto de ter de ficar claro para todo mundo que uma teoria positiva do direito é diferente de uma teoria justnaturalista do direito. Né? Então, se você acredita que existe um embasamento natural para o direito, isso é diferente de uma concepção positiva e positivista do direito. E aí, o que acontece? Voltando ao Frege, o Kelsen, ele foi um leitor posterior de Frege. O Frege tece grandes críticas ao positivismo no seu livro A Nova Ciência da Política, que é um livro importantíssimo do Frege, publicado no Brasil pela editora da UNB. Essa edição se encontra esgotada, mas acessível em sebos. O Frege bate muito forte no positivismo nessa obra. Ela é lida por Kelsen, e Kelsen vai escrever uma resenha crítica ao livro A Nova Ciência da Política, e teremos aí, portanto, um embate intelectual entre antigo mestre e aluno. Então eu tenho aqui uma citação da Nova Ciência da Política para recontextualizar todos aí nos termos e nos conceitos de Frege. Para quem está chegando agora nesses podcasts, que ainda não ouviu o 1 e o 2, essa citação ajuda a compreender um pouco os termos que o Frege está estabelecendo para a discussão que ele está travando. Então, citação, diz Frege: a especulação gnóstica venceu a incerteza da fé, recuando da transcendência e dotando o homem e seu raio de ação intramundano com o significado da realização escatológica. Então, assim, quem achar isso difícil, retorne, ouça novamente os podcasts anteriores, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o gnosticismo que tomou conta da modernidade removeu qualquer concepção de transcendência do homem, porque o gnóstico vai acreditar que a coisa se resolve aqui e agora, pelo menos na concepção de gnosticismo que o Frege tem, e insere o homem totalmente dentro do campo de ação, do raio de ação intramundano, com o significado da realização escatológica, ou seja, o fim de todas as coisas se realizará dentro do mundo. Seguindo a citação, na medida em que essa imanentização avançou sobre o terreno da experiência, a atividade civilizadora transformou-se num trabalho místico de autossalvação. Então a salvação não é mais transcendente, mas a salvação é aqui e agora. Então é uma autossalvação. A força espiritual da alma, que no cristianismo se devotava à santificação da vida, podia agora ser desviada rumo à criação do paraíso terrestre, tarefa esta mais atraente, mais tangível e, acima de tudo, muito mais fácil. Então fim de citação, essa é uma promessa do positivismo também. Se todo mundo se colocar no caminho seguro da ciência, para usar uma expressão kantiana, nós instalaremos um paraíso terrestre. Então essa é uma concepção moderna, gnóstica, a qual o Frege bate de frente com toda a força possível. E quando você traz isso para o direito, evidentemente que isso também levaria a problemas. E aí você tem essa concepção, essa tensão praticamente insuperável entre Frege e Kelsen. Então, o que o Frege deseja com sua Nova Ciência da Política, publicada em 1951? Ele deseja, basicamente, realocar a ciência política para além da análise superficial das leis, da comentariologia das leis, como eu disse lá atrás, né? Do comentário à norma.
Então o Feiglin quer realocar a ciência política para além da análise superficial das leis, instituições, sistemas eleitorais e partidos. Por si só, isso já é uma crítica ao positivismo histórico, porque como é que o positivismo vai ver a história? Como uma mera descrição de fatos, né? E o Marx será um grande positivista histórico também. Então o que resta ao historiador e ao cientista político? Fazer apenas uma análise e descrição de leis, instituições, sistemas eleitorais e partidos. Não há outra função possível, né? Isso é uma consequência de se adotar o pressuposto positivista, a qual o Feiglin quer fazer uma mudança de eixo em a nova ciência da política. No livro, o Feiglin também faz uma crítica ao Max Weber, que também foi um positivista em certo sentido, como eu disse lá atrás, né? Todos os grandes pensadores clássicos aí da sociologia serão mais ou menos influenciados pelo positivismo, porque, segundo o Feiglin, a análise científica que o Max Weber se propunha a fazer, essa análise científica crua, ela é problemática na medida em que ela omite valores. Então, ao haver uma omissão de valores, você amputa a análise social e de ciência social possível. Então essa é uma crítica que o Feiglin faz também. Algo que até abriria margem para os totalitarismos. Isso é uma coisa, isso é a minha análise disso tudo. Então se você tem essa concepção estritamente científica, crua, tecnocrática, instrumental da sociedade, por que não isso não pode abrir caminho para uma tecnocracia totalitária, onde apenas os cientistas sociais neutros vão dizer o que é certo e o que é errado, sem valores aí fundamentados em alguma outra coisa, em alguma outra ordem, né? Isso é um ponto aí que eu acredito que pode ser embutido na análise dessas concepções que estão sendo aqui expostas. Para Feiglin, portanto, o positivismo destruiu a ciência política e ela precisava ser recuperada, né? E ele se propõe a fazer essa recuperação em A Nova Ciência da Política. O que acontece? A concepção positivista de ciência política, ela gerou uma limitação pela imanência que gera uma prisão à mera descrição das instituições representativas, conforme eu disse. Uma coisa que é totalmente insatisfatória para Feiglin. Que, por exemplo, né, se você acata essa concepção, isso te obriga praticamente a jogar fora toda a ciência política de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e etc. Porque Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino não fizeram análise das instituições representativas do mundo moderno. Então quer dizer o quê? Que a gente pode pegar e jogá-los fora, não tem nada ali de valor para nós hoje? Né? Isso é uma concepção um tanto quanto complicada, mas ela é um corolário, uma consequência inevitável se você aceita estritamente a visão positivista da coisa. Para compreender a existência e a ação política de uma sociedade, segundo Feiglin, é necessário ir para além das nomoi, então das normas, lá como eu falei, e averiguar a natureza, a physis da representação. Então, essas instituições representativas, democracia, parlamento e etc., e tantas outras, elas precisam ser compreendidas averiguando-se a natureza das representações, os símbolos que elas carregam e as ideias que elas evocam. E tudo isso é impossível caso você leve em conta apenas a norma estrita e, em último caso, em última instância, subjetiva das nomoi, das normas criadas pelos homens apenas. A base da representação alicerça-se em uma ordem subjetiva e espiritual, para Feiglin, cósmica, divina, humana, mitológica, de que partilham os componentes de uma sociedade política. Isto é, em resumo, não tem como você estudar a base da representação ignorando a existência de um elemento metafísico que claramente existe, claramente está presente, né? E vejam, isso gera o ateu mais rasteiro. Ele encontraria um problema aqui com isso tudo, mas talvez não seja nenhum problema insuperável. Porque o Feiglin não está falando que isso prova a existência dessas coisas, mas ele está falando que tudo isso foi levado em consideração ao longo de uma bagagem cultural e civilizacional, e a gente não pode simplesmente agora descartar isso e falar, não, agora nós somos cientistas, nós somos científicos e a gente não precisa de mais nada disso.
Então, existe uma coisa que é o seguinte, uma cosmologia intrínseca e transcendente em relação à realidade e sua autointerpretação. Isso tudo encontra fronteiras temporais e históricas, formando todo um patrimônio institucional, cultural e jurídico nas mais diversas civilizações. E isso não pode simplesmente ser ignorado, porque agora nós somos positivistas e a gente acredita tão apenas e somente na ciência. Então, ainda, e Frege está muito preso, evidentemente, a Aristóteles, a Platão e na ciência política que esses filósofos fizeram, o que acontece? Cada sociedade, Frege chama a atenção, é um cosmion, né? Uma ideia que ele absorve de Aristóteles. E esse cosmion reproduz limitadamente o cosmos, que é o universo ordenado, a realidade toda que expressa uma determinada ordem, né? Platão também alude a esse tipo de ideia no seu diálogo Timeu. Timeu é um diálogo do Platão muito interessante. Ali é onde o Platão expõe a sua cosmologia, é onde ele fala do demiurgo, né? O famoso demiurgo, o deus artífice de Platão, o Deus que contemplou as ideias e criou o mundo. É um livro um diálogo que vale muito a pena de ser lido. E a ordem e a reprodução dessa ordem universal nas esferas da cidade e para nós, portanto, da sociedade e na alma, também é mencionado por Platão no Timeu, né? Então, o que acontece basicamente é o seguinte: existe uma ordem cósmica que se replica na cidade e na alma. Então isso era uma ideia que estava de alguma maneira em Aristóteles, estava com muita clareza em Platão, e que Frege volta a aludir e falar, olha, a gente não pode ignorar isso tudo se a gente quer de fato fazer uma ciência política. Uma ciência política é possível e é desejável, mas você precisa ter os pressupostos corretos para fazer essa ciência política, e o positivismo não nos dá, porque ele amputa o ser humano de uma série de elementos que são constituintes de sua realidade e de sua bagagem civilizacional e cultural. E quem faz a ponte entre essas duas coisas? Essa é uma ideia que os ouvintes mais atentos a essas discussões, então você que é leitor do Mircea Eliade, o romeno, grande estudioso de religião comparada, ou de uma outra pegada, mas também dentro do mesmo assunto, o próprio Jordan Peterson, as alusões que ele faz aos mitos, às cosmologias antigas, etc, etc. Todos esses sujeitos estão falando mais ou menos da mesma coisa. Olha, se você buscar o que está nas cosmologias das religiões, etc, etc, existe conhecimento ali, existe alguma coisa que se aproveita, independentemente daquilo ser uma... Olha, mas a cosmologia das mitologias gregas não condiz com a cosmologia da ciência contemporânea. Tudo bem, e isso é uma coisa. Agora, dizer que aquilo não tem nenhum elemento para nos ajudar a entender a sociedade é uma coisa completamente diferente. Então, a ponte entre as duas coisas, essa ordem cósmica e a ordem sociológica, digamos, evidentemente que essa palavra não estava em Platão, mas a gente pode usar ela aqui, a ponte entre as duas coisas é feita pelos símbolos, ritos, pela mitologia e pelas cosmogonias. Então, tudo isso precisa ser considerado, precisa ser levado em conta, sem necessariamente, como eu venho insistindo, considerá-las como verdadeira, mas considerá-las como elementos de uma bagagem que constituiu e que criou a civilização da qual a gente é herdeiro. Sociedades antigas, como a Pérsia, a Mesopotâmia, Egito e até mesmo a Mongol, fundaram a sua representação política sobre o mito cosmológico. Então eu aludi isso também quando eu falei no episódio sobre religião política. Como eu disse no nosso episódio sobre religiões políticas, quando o Frege escreve seu primeiro estudo sobre esse assunto, ele vai estudar o Egito Antigo e ele descobre, evidentemente, que a figura do faraó era não apenas líder religioso, mas líder político também. E os caras não fizeram isso simplesmente porque eles eram fanáticos religiosos idiotas, mas porque eles acreditavam que existia uma relação entre uma coisa e outra. E grande parte das demais sociedades antigas enxergaram a mesma coisa. E isso não pode ser mera obra do acaso, mas existe algum fundo de sentido nisso daí que precisa ser considerado. A ordem política para essas sociedades antigas era
expressão de algum mito de fundação, o qual mantinha a ordem interna pela repulsão às visões cosmogônicas de outros povos considerados como agressores, por exemplo. Né? Então, isso, entre outras coisas, isso virava uma espécie de tribalismo, né? Era o que distinguia você dos outros, você dos demais. Mas, ou seja, isso era fundante da religião e era fundante, por consequência, da política. E aí, o que acontece? Dentro dessa discussão, a gente vê um claro problema com a questão da imanentização. Aqui eu também me remeti nos episódios anteriores. Então, o que é a imanentização? É você trazer coisas que são transcendentes para dentro desta realidade. Você está imanentizando-as. Né? Então, o que as religiões políticas fazem é imanentizar o escatom, né? Ou seja, trazer o fim de todas as coisas, que culminará em elementos e realidades transcendentes, para o elemento da imanência, de dentro desta realidade. Então, quando se imanentiza, existe uma clara ruptura com uma tradição anterior de transcendência. Por incrível que pareça, o primeiro a incorrer nisso foi um sujeito chamado Joaquim de Fiore, ainda na Idade Média, não era moderno, embora a ideia vá vingar na modernidade. O Joaquim de Fiore é do século XII, e o que ele faz na sua obra, eu tenho a obra dele aqui inclusive, que eu ainda não tive tempo de estudar a fundo, mas eu a tenho aqui, ele naturaliza o reino de Cristo. Então ele fala basicamente que o reino de Cristo vai se realizar aqui dentro da história, daqui a pouco, né? Daqui a pouco entre aspas, mas o reino de Cristo vai se realizar dentro da história, o que claramente é uma concepção herética para qualquer ortodoxia cristã aí, vai discordar disso. Mas essa ideia foi aventada pela primeira vez por esse sujeito chamado Joaquim de Fiore. Então ele nada mais fez do que imanentizar o reino de Cristo. A gente pode enxergar consequências aí sim modernas disso em Hobbes, né, quando ele canaliza no Estado todos os poderes. Então, tudo pode, deve, tem de ser resolvido pelo Estado, e de preferência um Estado titânico, né, um Leviatã, portanto, como vocês bem devem saber. A Revolução Puritana será uma herdeira desse tipo de ideia, desse tipo de concepção, na própria visão do Hobbes. Né? O Hobbes vai falar, olha, o poder do Estado teve que crescer ali para conter os conflitos e tudo mais. Posteriormente, o Feiglin, em obras jovens, o Feiglin acusa o Hobbes desse problema. Em obras maduras, o Feiglin isenta o Hobbes de culpa, porque justamente ele estava falando apenas e tão somente disso, historicamente localizado, não era uma concepção geral. Mas a gente pode, de qualquer maneira, para entender essa ideia, olha, tudo que existe é o Estado, então a salvação está no próprio Estado. Né? Isso é uma ideia de imanentização, porque está pressupondo, está dizendo que tudo se resolve neste plano, nesta realidade. Né? Como eu aludi já também, em certa medida, veja, isso não é crítica nem arrivismo com os protestantes, mas o protestantismo, e aliás é o próprio Feiglin que diz isso, que era protestante, era luterano, ele dizia que ele era revolucionário em seu surgimento. Quando você pega aí, a gente pode pensar o exemplo dos milenaristas, né? Olha, o fim está próximo, eu sei quando ele será breve, a salvação é por este caminho que eu estou dizendo que é. Então toda essa ideia, e aí claramente tudo isso no terreno da modernidade, são problemas de imanentização e são coisas que são apontadas pelo Feiglin. É aí que o caldo entornou, é aí que a coisa desandou, quando as pessoas começaram a acreditar nesse tipo de coisa. Então tudo isso, todas essas ideias que eu citei aí nos últimos 10, 15 minutos, como vocês devem saber, foram ideias influentes para o iluminismo. Né? Então o iluminismo é em grande parte calcado em tudo isso. Né? Essa ideia de imanência, de tudo que existe é o aqui e o agora. É apenas a isso que devemos e que podemos nos apegar. E então você tem intelectualmente gestada a modernidade. A modernidade é herdeira de todas essas ideias, da imanentização, do poder do Estado, da fé na política, etc.
E então, da modernidade em diante, a coisa só foi piorando e piorando. São gnósticas. A modernidade e suas ideologias são gnósticas na medida em que destronaram Deus como fonte da ordem transcendente da história e colocaram em suas próprias teorias o vislumbre de um mundo vindouro, a terra prometida de igualdade, prosperidade, bem-estar e fim das contradições humanas. Então todos os ideais modernos e iluministas estão de alguma maneira calcados nesse otimismo, né? Podem até ser vistos aí como também prévias do positivismo. Olha, se a razão estiver no controle, a Deus a razão, então tudo se resolverá, né? E aí, essa crítica ela pode se aplicar tanto a liberalismo quanto a comunismo, praticamente na mesma medida. O liberalismo também é uma doutrina iluminista, moderna, que compartilha desses pressupostos aí, né? Eu já fiz um podcast mais antigo sobre liberalismo e qual é a postura, digamos, que conservadores podem ter diante do liberalismo. Isso está lá, vocês podem buscar, deve, aliás, buscar. Mas nesse sentido, liberalismo e comunismo são quase que igualmente culpados. Os dois são irmãos aí nesse sentido, por partilharem de boa parte desses pressupostos modernos e iluministas. Pois bem, agora, veja, fizemos Kelsen, Voegelin, agora voltemos ao Kelsen. Então, o Kelsen teceu críticas a Voegelin e a essas concepções, né? Concepção de religião política, religião secular e tudo mais, numa resenha ao livro A Nova Ciência da Política, chamada Uma Nova Ciência da Política, né? Interrogação. A réplica de Kelsen à Nova Ciência da Política de Voegelin. E aí existem edições em inglês deste livro, existe uma edição em espanhol, não existe nenhuma edição em português, pelo menos até onde vai o meu conhecimento. A edição que eu tenho é a edição em espanhol, de uma editora chamada Katz, e o título em espanhol é um pouquinho diferente, optaram por uma outra tradução, que é Una Nueva Ciencia de la Política, réplica a Eric Voegelin. Essa é a edição que eu tenho e que eu li. Cada um pode buscar aí, adquirir o livro, ou buscar o PDF, né? Enfim, para quem tem habilidade em ler e encontrar essas coisas. E vejamos aí o que o Kelsen tem a dizer. Existe ainda uma outra obra do Kelsen que eu não tenho acesso, não tive acesso, mas é basicamente o mesmo teor da crítica, que se chama Religião Secular, uma polêmica contra a má interpretação da ciência social moderna como nova religião. Então, por Hans Kelsen. Existe esse outro texto do Kelsen. Os dois, então, são réplicas, diálogos aí, críticos do Kelsen, problemas que o Kelsen viu nas concepções expostas pelo Voegelin no seu livro A Nova Ciência da Política. Então, o que acontece? Para o Kelsen, o rechace da espinha dorsal mítica metafísica é normal para um positivista, né? Então, um positivista só pode fazer isso, porque um positivista é um cara que acredita na ciência, é um cara que acredita na razão, é um cara que acredita nessas coisas e que, portanto, não acredita em mitos nem em metafísica. E, aliás, ele costuma confundir, né? Mito não necessariamente é metafísica, né? Metafísica é uma coisa, mito é outra. Claro que o objeto do mito é metafísico, mas metafísica é uma discussão filosófica que pode simplesmente existir sem qualquer alusão a mitos, tá? Então, primeiro parágrafo desse primeiro texto que eu mencionei, uma réplica de Kelsen a Voegelin, ele diz o seguinte: é um fato inegável o avanço extraordinário da ciência na era moderna. E isso é, antes de tudo, resultado de sua emancipação dos laços que manteve com a teologia durante a Idade Média. Então, quando eu fiz... vejam, eu dei todos os votos positivos, sem trocadilho aí, de dúvida, ao Kelsen, quando eu fui lê-lo para tentar entender.
Mas eu terminei a leitura com toda a boa vontade e parecia que eu estava lendo as críticas de um ingênuo, né? Desses entusiastas da ciência de adolescente. A ciência, legal, agora razão, não tem Deus, não tem religião, não tem metafísica. Viva! Me parece um pouco isso, uma coisa meio adolescente. Foi a primeira impressão que eu tive e foi uma impressão da qual eu não consegui me livrar ao longo da leitura como um todo e do término da leitura. Então, as objeções do Kelsen ao Voegelin terão essa dimensão dentro daquilo que eu entendo. Então me parece que é meio que um cara muito baixinho tentando bater num gigante, né? E alguém, no sentido intelectual, uma compreensão muito limitada do que é a metafísica, a mitologia, a religião, etc. Parece a visão de um adolescente que se descobriu ateu ontem sobre religião e etc. O teor das críticas do Kelsen me pareceram muito algo nesse sentido o tempo todo. E apenas para título de questionamento e de demarcação, aparentemente Kelsen estava totalmente ciente das últimas correções da obra de Voegelin. Então, por exemplo, como eu disse no primeiro episódio sobre Voegelin, nas reflexões autobiográficas, o Voegelin diz, olha, o conceito de religião política ele é meio complicado, porque falar de religião já é problemático, é um conceito muito amplo, então falar de religião política é mais difícil e tal. E eu até levantei algumas objeções a esse problema naquele podcast. Então me parece, por ser um leitor tardio do Voegelin, que o Kelsen estava ciente disso, né? Então veja, o Voegelin está muito longe de ser um ingênuo naquilo que ele estava falando. Tanto é que ele próprio desenvolveu e deslindou aí o conceito que ele propôs na sua juventude. Então a maturidade do Voegelin é ainda mais complexa e avançada do que aquilo que ele disse na sua juventude. Aí, uma segunda crítica feita pelo Kelsen, principalmente nesse segundo livro que eu mencionei, que eu não tive acesso, mas que eu tive acesso a uma resenha, o Kelsen faz uma objeção muito simplória também, na minha opinião, onde ele diz que você falar que o marxismo é uma religião secular, o positivismo é uma religião secular, isso é um oxímoro, porque se a religião não é secular, se é secular não é religião. Então me parece que a crítica do Kelsen vai nesse sentido. Porém, veja bem, isso é um problema que pode ser resolvido de uma maneira muito simples. E por isso que eu falei que parece uma criança batendo num gigante. A questão, óbvio que religião secular, ou secularismo religioso, é uma coisa que não existe de fato, né? Mas existe no seguinte sentido. O conteúdo não é religioso, mas a forma é. Tal como eu disse lá no episódio sobre religiões políticas. É evidente que as ideologias políticas que parecem religiões, então o comunismo, o nazismo, evidentemente que eles renegam totalmente ou 99% do conteúdo metafísico das religiões. E muitas vezes são eles próprios hostis às religiões. Porém, o ponto do Voegelin não é que nazismo e comunismo sejam religiões no conteúdo, mas são religiões na forma. No sentido de que tem salvação, expiação de pecados, santos, ídolos, hinos, adoração ao líder, etc, etc, etc. E a maneira com que as pessoas aderem, a fé envolvida, etc, etc. Então tudo isso remete à religião na forma, mas evidentemente que não no conteúdo. Não tem Deus, não tem anjos, não tem céu, não tem inferno, né? Ou quando tem essas coisas são coisas que existem dentro da história e não para a alma num momento pós-morte. Então o Kelsen aparentemente ele não entende isso quando ele diz que simplesmente não dá para falar de religião secular porque religião secular é um oxímoro. Então para Kelsen a modernidade não é uma religiosidade degenerada, porque essa concepção de religião secular simplesmente não existe. Porque ela seria uma contradição em termos. Por incrível que pareça, essa é a crítica do Kelsen ao Voegelin. Me parece uma crítica muito limitada. Né? Não me parece uma crítica de alguém muito raso nos conhecimentos
daquilo que o Voegelin era um gigante, que era justamente essa bagagem cultural e civilizacional. Como eu disse, o Kelsen pode ser muito grande como jurista, muito grande no direito, mas o Voegelin era um scholar, ele era um grande entendedor de boa parte de tudo que estava ligado à humanidade, às ciências do espírito, né? Ele era um verdadeiro cientista do espírito. E o Kelsen parece estar muito distante disso, e as suas críticas ao Voegelin me parecem revelar com clareza esse problema. A resenha da nova ciência, do Kelsen, foi interpretada nos Estados Unidos como uma defesa do marxismo. Veja, o Kelsen não era marxista e não estava defendendo o marxismo. Mas nessa época, toda a questão da espionagem comunista, etc, etc, uma consequência aparente dos escritos do Kelsen era a ideia de que, bom, ele estava livrando a cara do marxismo. O Voegelin batendo muito no marxismo. Aí vem o Kelsen e fala, olha, não, o marxismo não é uma religião degenerada porque não dá. Porque religião é religião e marxismo é marxismo, política é política, etc, etc. E, nesse momento, o próprio Voegelin alerta o Kelsen que sua resenha poderia fazer mais mal a ele, Kelsen, do que ao próprio Voegelin, né? Então, veja, o Voegelin não deixa em nenhum momento de ter algum apreço pelo seu antigo professor. Mas, como eu disse, essa crítica rasa que o Kelsen faz ao Voegelin não passa desapercebida. Os argumentos de Kelsen variam de contextualização do autor no tempo. Então, todos esses autores que o Voegelin acusa de ser gnóstico, de serem fomentadores de uma religião política, o Kelsen tenta livrar a cara deles, né, livrar a barra, passar um pano. Não, veja, mas no contexto do autor, no tempo dele, ele quis dizer isso e aquilo. Não é religião, você está exagerando, né? E também ele explana algumas citações desses autores, mas o argumento central do Kelsen é de que o conceito de transcendência secular seria, né, autofágico. Religião sem Deus simplesmente não é religião no entender do Kelsen. Salvação, redenção, progresso, etc. podem ser compreendidos em uma chave puramente secular para o Kelsen. Então não é misto de duas coisas, não é religião secular, porque essas coisas podem ser compreendidas em chave secular. Vejam, o fato delas poderem ser compreendidas em chave secular não quer dizer que elas sejam compreendidas em chave secular por esses autores. E quando a gente analisa o pacote todo, a gente percebe que, na verdade, o sujeito de fato tem uma fé naquilo, o sujeito de fato é gnóstico, o sujeito de fato acredita em salvação, em purgar a humanidade de pecados, em instalar um paraíso terrestre. Então não é simplesmente uma compreensão em chave secular desses conceitos, mas é exatamente um arremedo, uma cópia, uma versão degenerada desses conceitos religiosos dentro do universo imanente, secular, etc, etc. E, de alguma maneira, que realmente me deixa surpreso, esse foi um dos momentos em que eu fiquei desconfortável na palestra que eu dei sobre esse assunto para os estudantes do direito, porque eu basicamente estava falando, olha, esse cara aqui, ele é muito ingênuo, ele é muito inocente nessa crítica que ele está fazendo, porque me parece uma compreensão extremamente rasa do que o Voegelin estava falando. O Voegelin estava falando de coisa grande, meu amigo, coisa séria, né, de constituição de um espírito de época, que é a modernidade. Ele não estava falando de qualquer coisinha. Então, me parece que vislumbrar isso passou despercebido ao olhar do Kelsen. Um outro sujeito importante para o direito, que disse uma coisa parecida com aquela que o Voegelin disse, é o Carl Schmitt, né? Então o Carl Schmitt tem uma frase muito importante em que ele diz o seguinte: quaisquer conceitos políticos importantes da modernidade são conceitos teológicos secularizados. Então veja, é um outro sujeito dizendo mais ou menos e basicamente a mesma coisa que o Voegelin diz, né? E aí, para o Kelsen, tanto o Voegelin como Schmitt enfatizam além da conta a cisão entre sacro e mundano, e tempo histórico e tempo escatológico, né? E tempo do fim de todas as coisas, né? Então o Kelsen acha que o Voegelin e o Schmitt, de alguma maneira, o Carl Schmitt, exageraram um pouco na consideração que eles deram para esse tipo de problema. Eles teriam ido um pouco além da conta nessa ideia e
por consequência, analisado autores com essas chaves conceituais e, portanto, teriam feito uma análise equivocada. Então, todos esses caras, o próprio Comte, Marx, Weber e todo mundo, na verdade, eles são inocentes, porque não foi exatamente isso que eles fizeram, tá? No entender do Kelsen. E aí, agora não é nem Voegelin, nem Kelsen, agora é André. Na minha leitura um pouco a respeito de todas essas coisas. Existe ainda um outro problema nessa concepção do Kelsen, que me parece ser fruto de uma ignorância, de uma falta de conhecimento histórico e de ciência do espírito como um todo. Uma pequena errata, tá? Falando em ciência do espírito, uma pequena errata em relação ao podcast anterior, tá, gente? Eu falei que em alemão, ciências humanas se diz ciências do espírito, e aí eu falei Geistwissenschaft. Geistwissenschaft é singular, tá? É ciência humana. Ciências humanas, no plural, é Geistwissenschaften, tá? Então, Geist aí que eu falei lá, da mesma ideia de poltergeist, de espírito, portanto. Então, quando você fala ciência humana, você está falando de ciência do espírito humano, né? Dá uma dimensão maior para a coisa, creio eu. E aí, voltando ao problema que eu vejo, então, nessa objeção do Kelsen ao Voegelin, existe uma coisa que é o seguinte: uma considerável tradição de tentativa de se formular uma religião civil. Então, o Kelsen diz, olha, veja bem, isso não existe, isso não é bem assim, mas na verdade isso existe sim. E isso não é uma coisa, isso não é uma mera leitura do Voegelin sobre certos autores e sobre certos fatos e fenômenos, mas isso é uma coisa com uma certa tradição. Então, alguns exemplos. Rousseau fala disso. Rousseau fala que no seu modelo de Estado ideal existe uma religião civil, que necessariamente não pode ser o cristianismo, porque o cristianismo não se presta ao papel de religião civil, não dá, né? Isso é um assunto muito interessante, talvez para um podcast futuro. E o próprio Rousseau diz, né, que talvez essa religião civil deva ser o islamismo, porque o islamismo seria aí uma simbiose perfeita entre religião e mundo político. Então ele seria uma religião, a religião civil ideal. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, diz isso literalmente, ipsis literis, no contrato social. Tá? Quem tiver interesse sobre esse assunto em específico, existe um artigo de minha autoria chamado Rousseau como entusiasta de Maomé, o Islã como teologia política. Está publicado no Burke Instituto. Então, não dá pra gente dizer assim, talvez o Voegelin tenha pirado na batatinha, viajou na maionese, exagerou na dose, viu coisa onde não tinha. Não, existe uma tradição. Os filósofos contratualistas, em geral, falam em religião civil, falam em uma religião de Estado, falam em que o Hobbes fala que pecado é aquilo que é transgressão contra a lei. Então veja bem, o que é isso? Isso é claramente o estabelecimento de uma religião civil. Olha, você tira o elemento transcendente, e aí você fala, pecado não é mais aquilo que você faz contra Deus, mas pecado é aquilo que você faz contra o Estado. É quando você fere a lei. Hegel falava uma coisa importante, e aí é que o Hegel conseguia enxergar o protestantismo como uma espécie de religião civil também. Né? Porque ele falava, olha, o protestantismo, é possível casar a ideia de pecado com a ideia de transgressão da lei no protestantismo. No catolicismo não dá. Porque você se confessa com o padre, se você falar pro padre, olha, padre, eu abortei num país que é proibido abortar por lei, eu matei, em praticamente todos os países é proibido matar, o padre não vai recorrer à autoridade estatal para te condenar. Né? E o Hegel dirá que, por isso, o protestantismo pode ser visto como uma religião civil. Então, a ideia, o conceito de religião civil, não é nenhum absurdo, não é nenhuma invenção do Voegelin, não é uma coisa que o Voegelin viu, falou, opa, existe esse troço aqui. Aí o Kelsen vai lá e fala, não, Voegelin, não existe isso e ninguém nunca disse isso. Não, é verdade. Então parece que faltou aí até, num certo sentido, um pouco de erudição ao Kelsen para dar a compreensão à sua crítica ao Voegelin. Por alguma razão, portanto, Kelsen não consegue ou não quer vislumbrar a possibilidade de uma teologia civil, talvez por problemas com definições. Então, por ele não conseguir conciliar a definição daquilo que é secular
com a definição daquilo que é religião, então ele fala que não pode haver religião secular. Só que isso é extremamente problemático. Por quê? Isso seria mais ou menos aquelas pessoas que tentam dizer que nunca existiu comunismo. Nunca houve comunismo porque nunca houve socialização plena dos meios de produção. E a definição de comunismo é a socialização plena dos meios de produção. Opa, peraí. Mas se você está colocando a definição como uma coisa impossível, então é óbvio que essa coisa nunca aconteceu na realidade. O que não quer dizer que as pessoas não tentaram. O que não quer dizer que seja exatamente essa a definição da coisa. Né? As pessoas fazem muito isso com globalismo. Não é possível um poder global, logo o globalismo não existe. Não é possível a socialização plena dos meios de produção, logo nunca houve comunismo. Então não é possível haver uma religião secular dadas as definições de religião e secularismo. Logo, nunca houve uma religião secular. E me parece também que o Kelsen vai um pouco por esse caminho. E isso o impede de vislumbrar por completo aquilo que o Voegelin expôs. Portanto, à guisa de conclusão, Kelsen se vê compelido a rechaçar toda a análise de Voegelin, da modernidade, das ideologias modernas, porque teria faltado ao Voegelin, então, compreender essas questões de definição e algumas contextualizações dos autores. O que me parece, no geral, no todo, uma crítica um tanto quanto fraca do Kelsen, sem estofo intelectual, na minha visão. Então, em resumo e fechando aqui o podcast, para Kelsen, qualquer derivação, inspiração ou fundamentação da ciência política ou do direito no metafísico é atraso medieval. Né? Então aí você claramente tem uma tensão entre Voegelin e Kelsen. Então para o Kelsen, como um positivista chucro, diria eu, se faz referência ao metafísico, então é só coisa lá dos malucos da Idade Média. Nós, positivistas, racionais, cientistas avançados, devemos jogar tudo isso fora. As ideias de Platão, Aristóteles e Aquino são atraso medieval. Tudo melhora apenas com o advento da ciência moderna, rechaçando em absoluto o medievo. Então essa me parece ser com clareza a posição do Kelsen. A resenha, né, o livro com a resenha do Kelsen, A Ciência Política do Voegelin, segue com críticas às interpretações de Voegelin sobre modernidade, gnosticismo e marxismo. Então ele basicamente prossegue todo o texto dizendo por que as análises do Voegelin desses conceitos estão erradas, mas basicamente os motivos que ele dá são esses que eu expus. Tá? Então, minha gente, é basicamente isso que o Kelsen faz, e este é basicamente o conflito entre Kelsen e Voegelin. Bastante coisa, talvez existam ainda sequelas futuras deste podcast, mas por hoje é isso que temos. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. No Facebook é Oliver Talk com Y. E esse foi um podcast sobre Eric Voegelin e suas críticas ao positivismo, na ciência política e no direito, além de uma breve exposição sobre suas discordâncias com seu antigo professor, Hans Kelsen. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter, onde eu quero chegar a 10 mil seguidores até dezembro. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.